Oi, vamos continuar aqui. Então hoje esse é o terceiro vídeo e eu estou começando aqui pelo capítulo Hermínio Magno, que é o quarto capítulo, então parte 4, mas é o terceiro vídeo. Vamos lá. Hermínio Magno, aqui ó, na leitura do Alma Essência ou Pensamento que Sou, episódio, capítulo 4, Hermínio Magno. A gente já leu o primeiro capítulo, 8 anos, o segundo capítulo, Mafalda, o terceiro capítulo, Dr. Brocas. Então, tudo bem, vamos lá agora, Hermínio Magno. Meu pai, Hermínio Magno Milani, não possuía orgulho de sua ascendência italiana. Assim que entendeu sobre a vinda de seus pais para o Brasil, na tentativa de sobreviver às agruras e dificuldades de sua terra, deixou de cultivar qualquer traço de apego às suas origens. Desde pequeno via seu pai, meu avô, pavonear-se de ser lombardo. Quanto orgulho! Mas e daí? Poderiam ser do norte. No entanto, quando se é do campo e não se tem trabalho, as dificuldades são monstruosas e a oportunidade de emprego na lavoura de café do outro lado do Atlântico não era uma opção que se pudesse descartar. Por essa época, a vida já difícil de lavrador na Itália começava a dar sinais de sobrevindas vicissitudes e ignomínias. Trabalhar e trabalhar e trabalhar sem não ter nunca como pôr algum alimento sobre a mesa é se perder a cabeça, a honradez, a dignidade. O que há de mais indigno do que presenciar a fome de um filho pequeno e nada poder fazer diante da situação? Meu pai não queria ver repetida aquela cena com ele, agora no papel de pai que não provê, e cria dever abster-se de pensar como seus ancestrais. Queria ser, sem qualquer traço de dúvida, um brasileiro. Quando ainda na Itália, sabia que, numa suposta viagem ao Brasil, não poderia se esquivar ao trabalho e, embora fizesse um trambique, uma trufa, aqui e acolá pelos seus 17, não era sua índole esse proceder e o que buscava de verdade era um futuro venturoso. Achava que o capitão poderia ter ajudado mais a seu pai, meu avô. Come può essere? Hanno lo stesso nome, non possono essere imperati maledizioni. Não tenho italiano. Mas o capitão Antônio Milani não era, propriamente, um homem de posses ou poder, e não poderia mesmo ter feito mais pelo voluntarioso Hermínio Magno. O trabalho no Porto de Santos era interessante, e passados alguns anos desse período, ele acabaria sentindo-se grato ao capitão. Nas docas teve oportunidade de travar contato com diversas pessoas egressas de várias partes do mundo, e foi numa dessas conversas que surgiu a chance de se mudar para o Rio de Janeiro, a capital. O emprego era promissor. Hermínio Magno já demonstrara habilidades para controle e organização de livros-caixas, livros-controle e quitais. Criaram um método de controle de estoque muito eficiente, mas não era um estudioso, tampouco um teórico. Trabalhava. Era um guarda-livros na prática. No entanto, sabia como seria duro o trabalho alternado entre a estiva do porto e um ofício mais intelectual, por assim dizer. Dessa forma, não poderia deixar escapulir oportunidades de trabalho de natureza burocrática. Já havia caído nas graças dos patrões, pois estava cada vez menos na estiva propriamente. Não iria agora voltar a ser subalterno de capatazes. Os números eram sua praia. A prática e a necessidade impuseram-lhe maneiras de realizar os controles contábeis para poder continuar trabalhando nos armazéns. Nesse momento, seus interesses resumiam-se ao trabalho e à orgia, como se dizia à época. E, note-se, meu pai nem se preocupava com a ideia de união ou reunião com seus conterrâneos europeninsulares. Sentia-se um brasileiro nato,
contados por mim, esses acontecimentos soam estranhos, mas eu adorava ouvir meus irmãos Walter e Magno Hermínio esforçando-se para lembrarem a vida do nosso pai morto. De outra feita, segundo Walter, quando seu amigo Giuseppe o convidou para reuniões dos anarquistas italianos, já no Rio, ficou animado no início pela possibilidade de conhecer moças e pelos quitutes prometidos por Giuseppe, conforme este lhe dissera. Mas logo viu que nem uma coisa nem outra iriam acontecer no fim das contas. E, no fim das contas, depois da primeira empastelada que o local das assembleias sofreu, não quis mais saber daquilo. Vida de solteiro no Rio de Janeiro, mesmo em fins do século XIX, não era má, se você tivesse um meio de vida, uma forma de sustentar. Meu pai era um autodidata e conseguia, com alguma facilidade, colocações lá pelos seus 17 ou 18 anos. Foi a partir da cidade que ele consolidou seu estabelecimento como trabalhador no Cais do Porto, mexendo com controles alfandegários. Uma estupenda conquista. Giuseppe, vou na sexta-feira no cabaré que se inaugurou ontem. Tenho certeza de que lá há donas e putanas de primeira, meu amigo. E viveu uma vida um tanto certinha, um tanto libertina por algum tempo. E se o ditado diz que não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, esse tempo de vida sem compromisso, a não ser para consigo, estava para acabar em virtude das invocações de seu coração. Foi num domingo à tarde, na Praça da República. À época, pois atualmente, desde 1917, o lugar voltou a ser chamado Campo de Santana. Caminhando com seu amigo de sempre, Giuseppe, que avistou uma moça acompanhada de uma senhora e outras duas meninas. Todo o conjunto harmonioso, denotando ser mesmo uma família a passear no parque e ver cotias, pavões, cavalos, gansos, patos e gatos. Sim, esses bichanos sempre estiveram por ali. Olhem, o pavão está com a cauda toda à vista. Não é lindo? Ah, Deus meu, quanta sabedoria há na natureza. Veja a perfeição que são essas asas, exclamou a mãe, Dona Manuela, zelosa e lúdica ao mesmo tempo. Como ele se recordava daquela tarde, dizia depois de um suspiro. Havia um brilhar de olhos diferentes e minha mãe, eu sentia, conseguia me transmitir aquela inebriada sensação de meu pai. Ela nunca me disse, mas sempre acreditei que o brilho de seus olhos fora tão intenso ao avistá-lo que isso fundiu as sensações dos dois. Fundiu as sensações dos dois. A minha mão doendo e eu adorando ouvir minha mãe contar essas coisas de um pai que eu mal pudera conhecer. Acho que, pela minha idade, minha mãe sentia menos vergonha de abrir essas pequenas partes do seu coração e, também, talvez acreditasse que o tempo deixaria escondida essa memória em mim. Mas, eu sei disso, há memórias que não se vão. Quando eu o conhecia, seu pai era magro, seus cabelos eram meio encrespados e muito volumosos, tão grandes que deixavam seu rosto pequeno e com ar de criança. Seu olhar, lindo. Havia momentos em que, se mirasse o seu perfil contra o sol, seus olhos tornavam-se verdes. De repente, como um camaleão que, se piscamos vira outro, mudava de cor. Não sei o que era, mas ao vê-lo era como me enfeitiçasse. Ficava meio mole e alegre ao mesmo tempo, como que embriagada, e naquele instante o tempo parecia não existir. Algo aconteceu comigo por dentro que eu nunca experimentara na vida. Não sabia o que era, mas sentia. Sem se dar conta do devaneio, minha mãe amava o marido morto com o olhar que me dirigia. Acho que o mesmo aconteceu a Hermínio Magno. Não estava lá, claro, mas há ideias e sentimentos conjuminados por nós de tal modo que confirmações apresentam-se em nossa mente. E tive esta certeza a partir do encantamento com que mamãe me contava. Sem vergonha de sua paixão e sem vergonha de saber que era amada por papai. Fácil então entender que ele se apaixonou também por ela, pois ao caminhar pela orla do lago e mirar aquela pequena joia, ficou parado, sem ação. Não há mesmo explicação. E se isso não é uma das melhores sensações da vida,
Não saberia dizer o que diferente poderia ser. Ser apresentado a um sentimento, ou melhor, a descoberta da paixão, o arrebatamento que isso causa na gente, a pulsão de vida que há nisso, são indescritíveis. Foi assim que se sentiram HM e M. Tenho certeza, embora o amor de meus pais, assim como de todos os homens e mulheres que amam, seja inefável. Com um olhar direto e terno, mas perdido, ela disse à mãe que precisava sentar-se. Dona Manuela sentiu. De novo. Vou pegar aqui do finalzinho. Ser apresentado a um sentimento, ou melhor, a descoberta da paixão, o arrebatamento que isso causa na gente, a pulsão de vida que há nisso, são indescritíveis. Foi assim que se sentiram HM e M. Tenho certeza. Embora o amor de meus pais, assim como de todos os homens e mulheres que amam, seja inefável. Agora sem avião. Com o olhar direto e terno, mas perdido, ela disse à mãe que precisava sentar-se. Dona Manuela assentiu, claro, mas ato contínuo, eis que dois rapazes, bem apessoados, aproximaram-se. Boa tarde, senhora. Tudo bem? Podemos nos aproximar? Vimos apreensão em seu semblante e pergunto se podemos ajudar de alguma forma. Sim, claro, certo. Dona Manuela, no indo, pediu-lhes. Sim, bom dia. Como vão? Vocês poderiam fazer um grande favor? Podem comprar 2 cones de refresco de limão para que eu dê para minha filha, por favor? Acho que a vertigem do calor a pegou. Sim, claro, senhora, imediatamente, respondeu de pronto HM. Após restaurar-se, a menina e a mãe começaram a conversar com HM, enquanto Judy passou a entreter as pequenas com fantoches de dedos, que sempre carregava nos bolsos para representar a luta entre os camponeses e os barões nas tertúlias anarquistas de que continuava participando. Este lugar é lindo mesmo, não? Sim. Todos os domingos passeamos aqui. Minhas filhas adoram ver os cisnes, patos e gansos nos lagos. E os pavões. Os pavões. Enquanto sua mãe conversava, Mafalda percebeu o cheiro de HM. Pareceu-lhe outra coisa que não compreendia o que era. Nunca havia sentido tal olor. E iniciou uma sequência misteriosa de sensações que não atinava explicar de onde vinham. Uma quentura interna, uma febre no coração, um tremor latente que só ela sentia. Uma tontura que não a deixava cair. A visão turva que não a deixava inconsciente. Amava. Faltando apenas 2 anos para findar o século XIX, os anseios, as promessas, os sonhos de que um novo tempo de prosperidade e melhoria alcançaria a todos era o mote, o estímulo para o início do novo século que se avizinhava, e isso, per si, favorecia o desabrochar de novas paixões. Um novo ano, um novo tempo se principiava. Hermínio Magno já conseguira sua nova vida brasileira. Agora se encontrava às vésperas de iniciar o resto de sua vida, em família. Meu pai e minha mãe casaram-se. Como era bem comum, tiveram muitos filhos. Minha mãe esteve por diversas vezes com a vida entregue à sorte de ter bom parto, e as ladainhas e rezas sempre estiveram presentes em nossa casa, especialmente nesses momentos. Meus primeiros irmãos nasceram em casa mesmo. Depois de meu nascimento não houve muito tempo para mais nada. Desde quando minha mãe ficou grávida de mim, meu pai começou a apresentar sinais de debilidade em sua saúde. Não consegui dormir, Mafalda. Você pode me trazer um chá? Será que o Brocas está em casa? Não estou me sentindo bem. A dor na barriga está insuportável. Quase não tenho lembrança de meu pai. Vejo até hoje meus irmãos quando diziam que sonhavam com ele. Nunca consegui. Lembro-me de sua figura assim, mas apenas das coisas mais desagradáveis, como nas vezes em que discutia com a mamãe por causa de dinheiro para compras e virava-lhe as costas indo na direção da rua.
Voltava tarde e acordava de manhã passando mal. Tinha a impressão de que ele não nos amava. Isso me dava muita raiva. No fundo, eu sabia que não era isso. Papai nos amava sim. Apenas não conseguiu ter o controle completo de sua vida, e nem das nossas, que era a obrigação imputada pelo mundo a um chefe de família. Enraivecido, perdia as forças e sucumbia ao vício. A bebida, a comida, as mediocridades mundanas. A doença foi se instalando. Primeiro, a gastrite, que se transformou numa úlcera que lhe corroeu por dentro, tanto por dentro do corpo como por dentro da mente. As dores que sentia eram fortes, muito fortes. Para ajudar, mamãe conta que não conseguia brigar com papai, pois sabia de sua condição. Tentava fazê-lo mudar, comer melhor. Para ela, tornou-se uma promessa de vida da qual não podia nem queria se desvencilhar. A doença o escolheu, ou ele escolheu pela doença, como minha irmã mais velha dizia. Papai escolheu pela doença. Droga, chato, insensível. A Marta sempre só pensou nela, e quando a perda de papai se avizinhou, começou a maldizê-lo. Havia dias mais sofridos que outros. Havia dias mais sofridos que outros. Milane, você tem que decidir. Dr. Brockes espetou uma decisão no peito de papai que te doeu mais do que a angina que volta e meia sentia. Já desde os primeiros sintomas, estamos tratando sua úlcera como as melhores prescrições que há. Tive até que aperfeiçoar meu francês para estudar melhor e ler os artigos do Dr. K. Schwartz, traduzidos do alemão. Para mim, faz total sentido que o excesso de acidez seja a causa do surgimento de ulcerações no sistema digestivo. Responda-me, meu amigo. Você está seguindo a dieta conforme lhe prescrevi? Tratamento antiácido tem que ser tratamento antiácido. A ingesta de alimentos tem que ser feita diversas vezes ao dia em pequenas quantidades, com alimentos menos ácidos, preferência alcalinos. Aumentou o consumo de leite, por exemplo? Agora, se o tratamento clínico não está correspondendo, o caminho é uma excisão cirúrgica. Não, por favor, Dr. Brockes, não. Não repita isso, nem pensar. Não vou deixar ninguém abrir minha barriga. Vou melhorar. Próximo capítulo é o 1904, que é o capítulo 5. Capítulo 5, 1904. Para falar de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos, tenho que falar do seu tempo, que é meu também. Falar do tempo e do mundo que nos cercava. Sim, pois se nasci em 1920, sei que o início do século XX também foi meu tempo. Sou um girino da Belle Époque, sim senhor. O ano de 1904 foi particularmente maravilhoso e confuso. O Brasil queria se apresentar ao mundo como um país moderno e para isso nada melhor que ter uma grande cidade, uma capital com ares cosmópolis. O Rio de Janeiro, a capital do Brasil, o Distrito Federal, novo e renovado, uma verdadeira metrópole internacional ao melhor estilo parisiense. Para isso, o prefeito da cidade capital, Pereira Passos, implementou a Operação Bota Abaixo. Com o apoio incondicional do presidente da República, Rodrigues Alves, derrubou a cidade e novas avenidas foram construídas. Verdadeiros boulevards, com novos edifícios modernos e consoantes a qualquer capital europeia, e que visavam a estabelecer uma nova imagem do país alinhada a uma visão de modernidade e pujança. Toda essa mudança foi feita para apanágio de uma elite política e econômica em detrimento da grande maioria da população que foi escorraçada do local. Todavia, as mudanças aconteceram e ficaram. Lembro-me de ir passear na cidade com minha mãe, Chico e Memê, algumas vezes aos domingos, e caminhar na Cinelândia e visitar o Palácio Monroe, tão bonito, quanto orgulho aquele edifício deu ao Brasil.
que é o início, é o capítulo 1904. Continuando. Não tinha nada contra os governos militares, mas foi um fora o presidente em 1976 mandar derrubar o Monroe. Que desmontassem, então, mas demoli-lo, achei um exagero, um absurdo mesmo. Ir ao Palácio Monroe era como me transportar no tempo, e cheguei a fazê-lo algumas vezes, principalmente quando sentia muita saudade da minha mãe. Também, sempre que ia jogar no Clube de Xadrez Guanabara, na Avenida Presidente Wilson, dava um pulinho na Cinelândia e passeava no Monroe. Nunca me cansei disso, a despeito de me demorar mais para chegar às partidas ou à casa depois dos certames. Mas vieram a modernidade, o metrô, as novas demandas da cidade, e então o palácio e suas memórias vieram abaixo. O que ficou foi um imenso vazio. Literalmente. Voltando ao início do século, Hermínio Magno não se poupou. Trabalhou como nunca. Conseguia aproveitar as oportunidades que se lhe apresentavam. O espantoso aqui é como ele sempre dava um jeito de fugir de ter que ir trabalhar no campo ou na estiva, pois praticamente todos os italianos que vinham para o Brasil tinham como destino o trabalho como camponês, nas fazendas de café em diversos locais de destino, como o próprio interior do Rio de Janeiro, mas também o interior de São Paulo, o interior de Minas Gerais, o Espírito Santo e os estados do sul do Brasil, cujo objetivo dessa alocação de mão de obra era a substituição de mão de obra escrava, liberta desde 1888. Ao longo do tempo, mas ainda jovem, me perguntava o porquê disso. Afinal, bastava que se pagasse aos ex-cativos os salários que ofereciam aos imigrantes. Mas qual? A intenção dessa política ficou clara para mim um pouco depois, quando tomei conhecimento dos escritos de Silvio Romero e Nina Rodrigues, por exemplo, em que buscaram provar, através de cientificismos, a teoria eugenista, no que foram bem-sucedidos até quase a metade do século XX. Foi um tal de Galton, primo de Charles Darwin, pai da teoria da evolução, quem primeiro refletiu sobre o que viria a ser a denominada eugenia. Parece que ele pensou sobre uma seleção natural ao contrário, ou pelo menos com uma boa dose de contorcionismo interpretativo. De maneira simplificada, uma aplicação da teoria evolucionista de seu primo famoso, só que aplicada à sociedade, em que, se cada vez mais nascessem filhos de ricos, mais rica e melhor a sociedade ficaria. O resultado foi o uso dessa teoria para justificar racismo contra diversas minorias, como os semitas, os ciganos, os negros, que no caso do Brasil eram a maioria, mas pobres, muito pobres, constituindo nascedores de um caldo de cultura, berçário de um sistema em que a estrutura social era racista por si só. Se tudo que escrevo aqui é uma grande digressão, aí vai mais outra por dentro, desta mesma. A nossa mente é muito misteriosa. Me pergunto a mim mesmo e não tenho resposta. Não sei como responder isso. Como ter a ciência dessas coisas e deixar de lado? Tinha acesso a essas informações, análise, estudos, e sempre preferi ficar à margem desses problemas. Qual era o meu caminho? O problema é que são ou foram questões que assomavam dúvidas e anseios no meu ser, no meu pensar, mas isso eu acabava deixando de lado e ia tocando o barco. Será que esta é a melhor forma de levar a vida? Não seria uma forma covarde de encarar isso? Tem que ver o horário que começa o torneio marcado para depois da manhã. Enfim, foi com o embarque desse tipo de pensamento em terras brasileiras, bem como o grande entusiasmo de enorme contingente de intelectuais e políticos, que aconteceu um grande incentivo, desde os anos finais da monarquia, à importação de mão de obra estrangeira e branca, o que desemboca na vida do meu pai. Com meus botões, sei que esta clarividência toda da situação eu não possuía naquele momento da minha juventude, e nem depois. Na maior parte da vida, fui muito mais afeto às aparências, ao preconceito, ao racismo velado, e às vezes nem tanto, que o entorno social me apresentava. Afinal, nada mais natural, por exemplo, que ouvir um samba de breque em que Moreira da Silva, o Morengueira,
canta todo tipo de racismo contra pretos, pobres, gente do povo. Mesmo que na maioria de suas músicas se encontre um espelho da sociedade, dos pobres e trabalhadores, bem como ironias contra as elites que o aplaudiam. Acho que essas coisas acabaram por reforçar, de maneira subreptícia, os pensamentos infames que temos todos os dias, todas as horas. Não lutei contra isso, mas sabia, sim, que ele estava lá. Você que me lê nesse momento pode perguntar, mas como? Nunca é fácil trazer à tona uma verdade verdadeira que não aparece ou só aparece pelo avesso. Pois sim, quem é preconceituoso, racista e que tais é, acima de tudo, hipócrita, pois age para a sociedade de um jeito e pensa de outro. Dependendo, é claro, das conveniências do dia, não fugia a essa regra. O que me salvou é que toda a sociedade é hipócrita. Isso nos leva à seca conclusão de que esse salvamento é, na verdade, um falso salvamento. Dou-me por satisfeito de, pelo menos, ter consciência disso. Para o bem ou para o mal, nesse ambiente, HM sabia, talvez até intuitivamente, sobre sua condição de imigrante. Mas, por outro lado, era justamente o que o Brasil estava procurando. Assim, supunha que, com muito esforço, conseguiria encaixar-se em áreas menos fatigantes e buscou um emprego como estoquista, arquivista e como contador. Não tinha vergonha de pedir emprego. Chegou a ir a mais de 10 firmas e armazéns do porto procurando trabalho. A busca frutificou. Conseguiu emprego em 3 armazéns diferentes, tendo em vista a agilidade e desenvoltura com que lidava com tais tarefas. Josué Caldas era o encarregado-chefe da firma Wilson & Sons, nesse momento. Mas também era muitíssimo amigo de outro Caldas, não seu parente, Antônio Caldas, um conhecido de quem Hermínio Magno ficara muito amigo pelo seu jeito expansivo e encantador de ser nos tempos do ainda pequeno Porto dos Santos. Embora os anos iniciais do novo regime tenham sido bastante conturbados em decorrência de várias revoltas, como as de Canudos, Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e as 2 revoltas da Armada com a República do Brasil, Embora os anos iniciais do novo regime tenham sido bastante conturbados em decorrência de várias revoltas, como as de Canudos, Contestado, Revolta da Vacina, Revolta da Chibata e as 2 revoltas da Armada, com a República, o Brasil se apresentava como um país cada vez mais promissor, uma terra de oportunidades entre os anos finais do século XIX e o início do século XX, criando perspectivas e expectativas para um futuro grandioso, realmente alvissareiro. Pelo menos era assim que grande parte dos trabalhadores imigrantes via o país, e Hermínio Magno era um deles. É claro que os prospectos e propagandas das empresas que vendiam a viagem de navio para o Brasil também tinham sua significativa parcela de contribuição para a disseminação dessa crença. E as dificuldades para conseguir os recursos para a viagem incorriam em muita desesperança e sofrimento. Mas quando os trabalhadores conseguiam embarcar, tudo ficava para trás, e a esperança num futuro melhor para si e sua família ficavam acima de qualquer percalço. O que moveu aquela gente foi o futuro e a esperança. O Brasil entrara para o rol de países com maior intensidade de comércio internacional em virtude da produção e exportação do café, nosso ouro de então. Desse modo é que as oportunidades foram surgindo. E se havia necessidade de gente na lavoura, havia também chances, bem pequenas é certo, na burocracia comercial. Era nesse nicho que a HM procurava se encaixar. Sabia que nada seria fácil. No Brasil teria trabalho, por mais árduo e difícil que fosse. Desde que pudesse comer com regularidade e conseguisse enviar algum para sua mama, já ficaria mais que realizado. Não se importava em trabalhar. Ficava 8, 10, 12 horas seguidas no porto fiscalizando embarques, controlando quantidades, escrevendo livros caixas, preparando relatórios de estoque. Fazia isso com gosto
em mais de uma companhia, ultrapassando às vezes 14 horas diárias de trabalho. Mesmo assim, sempre que o movimento do porto amainava, permitia-se fugir às sextas-feiras. Os cabarés da cidade, bem como em Laranjeiras, provocavam-lhe um apelo ordenatório. Com 25, ser solteiro, estar no Rio de Janeiro com trabalho e um salário suficiente para si e sua mama, e contar com a força e energia que a juventude dá a todos que a querem ter, eram circunstâncias mais que favoráveis e, creio, vendo hoje, não é de estranhar sua paixão pela farra. Todavia, ele conseguia dar conta do recado, pois, se por um lado gostava de ir para noitadas nos fins de semana, por outro, não permitia que isso atrapalhasse o desempenho no dia a dia do trabalho. Fim do capítulo.